Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC no par USDT. Como sempre, eu dou início aqui no tempo gráfico semanal, tá? Acredito que será um vídeo breve. Já tratamos alguns assuntos aqui. Então, como sempre aqui, sinalizando a mínima e a máxima preço, tá? 38K, né? Por aí. 38,040. Vamos lá, tá, pessoal? Resistência máxima, nós temos a mínima aqui do preço. Trabalharmos aqui dentro desses parâmetros aqui, que é uma estrutura, como eu já falei anteriormente, estrutura de alta, tá? Temos aqui essa linha de tendência de baixa, o preço buscou a mínima 15.400, com a máxima atual poderia buscar mais 5. Primeiro, nós tentaremos aqui identificarmos os possíveis movimentos. Então vamos lá, acredito eu que o movimento 2, 3, 4, na sequência A, B e C. Poderia ser A, B e C nesse padrão, tá? E aí teríamos aqui um movimento 2, 3, poderia estar fazendo pullback. E um movimento 4, tá? Seria um movimento 4 aqui, que buscou a mínima, de colocar em uma cor diferenciada, 34.750. Mas também nós poderíamos pensarmos aqui essa ABC da seguinte forma, só para vocês entenderem que se for A, tá? B e C, de qualquer forma seria próximo movimento de correção. Que horas? 21 horas na abertura do semanal. Aqui nós estamos de um gráfico semanal. Então uma mínima 34.759 e a resistência 38.040. Bom, o que nós levamos em consideração aqui nesse padrão de semanal é que nós temos um mastro e o preço ele está fazendo uma bandeira, tá? Então ele está dentro de uma bandeira. É um padrão positivo, como eu já falei para vocês, que o gráfico é, ele vem mantendo esse padrão altista, nessa estrutura de alta. Observem que aqui ele forma para nós uma bandeira, tocou na resistência 38.048, buscou suporte 34.759. Nós sabemos que hoje às 21 horas tem o fechamento do candle semanal aqui, tá? Então abre. Aqui é que ficam as nossas expectativas. Bom, 21 horas, para qual direção esse preço, ou seja, esse candle ele irá abrir? Quando nada nesse momento, tá, pessoal, que eu vos falo, observem o seguinte, nós temos dentro dessa bandeira 6 horas e 21. Olha aqui no rodapé do vídeo. Nós temos nessa bandeira um candle de indecisão. Deixa eu só tirar aqui para que vocês entendam quando eu falo sobre candle de indecisão. Observe que esse candle ele para praticamente no meio do movimento, ele lança uma sombra superior e uma sombra inferior. E aí o preço ele se mantém nesse nível 36, né, 612 é o eixo aqui, e ele buscou 34.759 e 38.048, mas ele mantém esse padrão aqui de candle de indecisão. Bom, então assim, se o mercado ele tem uma indecisão, eu acredito que não seria, né, nem eu, nem vocês que iriam decidir isso aqui para o mercado. Quando nada, eu falo por mim, né, que eu não tenho capital suficiente para fazer o Bitcoin descer ou simplesmente dar continuidade à alta. Então, como nós somos seguidores de tendência, nós seguimos a tendência, a melhor coisa a se fazer aqui, claro, eu estou falando a nível de semanal, é aguardar 21 horas, porque 21 horas vem a abertura e o mercado ele já dá um sinal do que está por vir, tá? Ele poderia simplesmente aqui abrir negativo, tocar o fundo. Por que que eu estou falando isso? Porque ele lançou uma sombra sinalizando a mínima do movimento. Olha, já tem uma sombra aqui, ó, desse candle verde, tá? E outra aqui do candle anterior. Mas eu estou me referindo desse movimento atual aqui, ó, essa vela vermelha.
Ele poderia simplesmente abrir descendo, aqui nós analisamos se daria condição do preço atual até o suporte, fazer um movimento short, ó, daria 5,20, já dava para abrir uma operação de short, caso ele abra negativo, e se fosse para cima, 3,86. De qualquer forma, daria para abrir uma posição long, tá? Então, 21 horas é a decisão disso aqui. Eu não estou dizendo que até as 21 ele não decida subir mais ou quem sabe cair, buscando suporte, tá? De 34.804. Nós sabemos que as mínimas, né, estão mais abaixo, mas eu estou me referindo ao padrão bandeira, é onde o preço toca na resistência da bandeira e ele toca no suporte. Então, a nível de semanal aqui é esperar. Quem esperou uma semana pode simplesmente esperar algumas horas aí, 6 horas e 4 minutos, quem sabe aí até as 21, certo? Então vamos aguardarmos, porque ele teria aqui algo para decidir. Mercado no momento, no semanal, mercado indeciso. Esse candle de indecisão, Cláudio, bom, que força compradora chegou num determinado ponto, 36.619, claro que já foi nos 34. Força vendedora foi nos 34, compradora levou até os 38.048, corrigiu e decidiram que pararam, ou seja, o preço encontrou um ponto de descanso, né, um ponto de decisão, porque precisa-se tomar uma decisão às 21, né? Então, quando ele para sombra superior sobre inferior, aconteceu um equilíbrio aqui do preço. Claro que isso irá se decidir. Eu acredito que hoje, às 21. Então, bandeira, mastro, bandeira, tendo de indecisão. Em alguns momentos aqui do gráfico, vocês irão encontrar tendo de indecisão. Esse mercado ele sobe ou esse mercado ele desce. Aguarda-se 21 horas e a decisão vem, tá? Porque a tendência é de alta, ou seja, a estrutura é de alta. Mas toda alta, ela é seguida de uma projeção. Seja, por exemplo, mastro, bandeira, ele faz um mastro. Como a estrutura é de alta, a bandeira é menor, a correção. Ele forma mais um mastro, a correção é menor, mais um mastro, correção menor. Aqui ele fez um mastro, a correção por enquanto é menor, né? A proporção do mastro, e aí 21 ele decide. Por quê? Porque não trata-se apenas desse mastro, trata-se do movimento inicial que seria nos 15.400. Observem aqui, eu irei recapitular isso aqui para vocês. Trata-se desse movimento, tá, pessoal, de mínimo até máxima. Então, se nós analisarmos aqui, tá, o movimento completo, o movimento total, nós teríamos esses níveis aqui, ó. 23,6, 38,2 de correção, 50%, irei colocar aqui na cor lilás, e 61,8 de FIBO, tá? Seriam esses movimentos aqui, ou seja, seriam esses níveis aqui, e um movimento de correção, tá, certo? Claro, levando em consideração que é preciso perder o fundo dessa bandeira, tá? Então, no semanal, isso é, ó, fundo de bandeira, perdeu o suporte 34.804, busca todos os dias aqui, seria uma correção saudável, tá? Isso falando em movimento macro. Nós falarmos aqui, ou analisarmos esse movimento do início do mastro até a máxima da bandeira, observem que 50% está mais abaixo, tá? Seria, nesse caso, mais acima, que é 50%, e 61,8 de FIBO. Esse aqui seria suporte e uma retração até 100%. Vamos analisarmos aqui. 38,2, tá? Nível de suporte está em 23,6. Nesse movimento aqui de bandeira, mastro, bandeira, ó. Esse nível aqui, tá? Suporte 38,2, 50%,
61,8 de FIBO, poderia corrigir, tá? Até 100% desse movimento do mastro, que seria uma retração aqui até 100% de FIBO. Nós sabemos que é um suporte considerável. Se vocês observarem abaixo do nível de 50%, nós tivemos aqui um ponto, ó, de suporte do preço, onde ele buscava a máxima, mínima, rompeu a máxima, voltando, poderia trabalhar aqui, ó, dentro desse canal, o que seria positivo, porque iria manter o nível aqui acima dos 25.671, 27.918, tá? É simplesmente aguardar, porque desse ponto aqui ele já poderia fazer o próximo movimento. Vocês recordam aí que eu falei em movimento 5, né? E aqui é 4, 5, tá? Ou quem sabe um próximo 3. Então vamos a essa análise aqui, tá? Aqui eu já limpo, nós vamos trabalharmos aqui em cima da leitura, mais uma vez, de ondas de Elliott. De qualquer forma, eu acredito que tem tudo para ser um movimento para cima. Estou dando garantias, tá? Que seria um movimento, né? Foi uma resistência. Movimento 5, nós sabemos que pós-movimento vem A, B e C. Eu analiso isso aqui como uma C, A, B e C. Analiso isso aqui como uma linha de tendência de baixa, tá? Onde foi superado esse padrão aqui, ó. A LTB, ela foi superada por um candle de força de movimento 1. E aí teria feito um segundo ciclo, que seria movimento 1, 2, movimento 3, estaria fazendo um 4. De qualquer forma, se for um 4, o próximo é 5, é para cima, tá? Então nós temos essa resistência, 0,48, né? Analisei aqui para vocês ali, 0,48, poderia ser desse ponto, movimento para cima, dando continuidade a esse candle, abrindo aqui para testar a resistência. Bom, se for um movimento 5, eu acredito que ele não vai muito longe aqui dessa resistência. Mesmo rompendo, nós sabemos que o movimento 3 ele é maior e o 5 fica mais alto no padrão, tá? Não quer dizer que ele é maior do que o 3. Ele fica mais alto, tá? Poderia romper essa resistência, sim, tá? Pensando dessa forma. 2, 3, 4. Como eu falei, se isso aqui for 1, 2, tá? Vamos lá. Se isso aqui for A, B e C, aqui poderia ser um 2, aí já melhora a situação. Então vamos nessa visão aqui, nessa estratégia, e que aqui seja um movimento 2. De qualquer forma, e fica claro que, independente se for um 5 ou um 2, é para cima, tá? Teria probabilidades aqui de abrir para cima. E seria assim, ó. Esse movimento A veio até esse fundo, o B veio até aqui e o C corrigiu. Eu acredito que já foi A, B e C aqui é 1, 2 e 3, 4, próximo 5. Mas vamos para essa visão, né? Nunca se sabe. Se isso aqui for movimento 1, 2, 3, 4, vem um 5, tá? Se aqui foi A, B e C, aqui seria 1, pullback de 2 e movimento 3 para cima. Então nós estamos entre o 5 e o 3, de qualquer forma seria para cima. O que não impede o preço de dar continuidade à correção, tá, pessoal? Só estou deixando claro que o movimento 5, ele é menor, já se aproxima de ponto de exaustão. Se for um 3, aí aquela situação que nós trabalhamos seria isso aqui, ó. Pega essa máxima, buscamos até a mínima do preço aqui nos 15.400. E aí, esse rompimento acontecendo, nós teríamos aqui para buscarmos, tá? 50% que eu já falei sobre a probabilidade do preço buscar esses níveis, tá? 50% e 61,8 de FIBO, certo? 42.313, 48.557. Vamos lá. Dentro da normalidade, ou seja, na proporção dessa correção aqui,
esse movimento até 50% é normal. O Bitcoin já teria feito a lição de casa dele. Tudo que tinha que fazer, desse ponto aqui ele já poderia corrigir, e seria uma correção desse fundo até 61,8 de fibra, tá? Fazer mais um movimento, o back aqui, sabe? Movimento ascendente. Mas deixo bem claro para vocês que até 50% 61,8 é possível, claro, mas nós já temos aqui, ó, uma resistência 38,048. Deixa eu puxar aqui para ver se essa resistência ela já atuou no passado, tá? Observem que no passado aqui, ó, esse ponto, mas subiu mais, sim, pessoal, mas ó, só sinalizar algo para vocês aqui, para não perder a oportunidade. Olha só, 38,048, né? Se vocês observarem, tem um suporte aqui e uma resistência aqui. Mas aqui já passou, calma. Aqui no passado atuou com uma resistência, tá? Aqui no passado atuou como suporte. Observe que está no mesmo nível. Aqui poderia ter atuado como uma resistência, tá? Mas tem que ficar exato. Cuidado, nem sempre, tá? Força compradora, ela vem, coloca, aplica seus esforços aqui, ele cai abaixo desse nível, porque esse nível é um nível considerável. Então teve duas resistências aqui nesse nível, um suporte, e está testando a terceira. Olha mais uma aqui, ó. Aí falam assim, mas só que aqui, Claudio, está acima. Deixa eu ampliar aqui. Vocês percebem que eu estou pegando a sombra? Então vamos pegar o corpo para entender isso aqui, olha. E agora, corpo, e ó, ficou abaixo, tá? Mas de qualquer forma, mostra para nós que nessa região tem uma zona de resistência. Eu acredito que seria aqui, tá? 37,208, e como ele já sinalizou para nós, dessa vez superou, né? Veio mais alto. Eu acredito que 38,048. Nessa região existe uma linha de resistência. É preciso ser rompida, Cláudio. E a próxima, olha onde está a próxima, ó. É sombra, tá? Nível de sombra, nível de corpo. Esse nível aqui, 46.919, 48.197. Exatamente no nosso nível de 50%. Então tem tudo para o preço e trabalhar dentro dessa zona. Quem lembra? De descanso, ó. O preço sobe, mesmo que ele bata na resistência. Se não romper, ele poderia fazer pullback e trabalhar dentro dessa região, que seria uma região de suporte. Porém, de suporte, se romper. Se não romper, ela continua sendo uma zona de resistência. Perdão, conforme eu coloquei aqui a resistência. Entende? Então é preciso aguardar se isso aí, próximo movimento, vem uma 5 ou vem uma 3. Eu acredito que poderia vir uma 5, tá, pessoal? Mas vamos trabalharmos na probabilidade da resistência ser rompida, ou seja, por isso que nós temos um raio horizontal aqui na cor laranja. Já trabalhamos com o rompimento na cor laranja. Caso esse rompimento aconteça, aguardem, porque poderiam ser uma 5. Olha, detalhe, tá? Por isso que muita gente acaba ficando preso ou presas no Bitcoin. Por quê? Aqui no 69 ele estava em uma onda 5. Eu fiz essa leitura. Aí falei, vai cair. Mas vai subir, vai a 100, beleza. Cada um acredita no que quer. Ele tinha uma onda 5, rompeu, agora é lua, exaustão, ele voltou aqui fazendo todo o movimento. Não era 5 não, não era 5 não. Era onda 6, porque ele fez isso aqui, ó. A, B e C. Então não era uma onda 6, era uma A, B e C pós onda 5. Então, para que não faça isso e você analise aqui, porque basta subir, que agora é lua, que é 100, é 200, é 300. Para mim, isso chama-se imperícia, tá? Não desmerecendo ninguém, mas não se pode dar garantias, eu acredito que não, do futuro, né? Mas nós temos o mercado futuros. Mas ninguém coloca os rins, coloca dinheiro, porque se colocar os rins vai morrer, tá? Então assim, ó, poderia ser um movimento aqui pós 4 de onda 5, ela não vai longe,
Ah, mas o Bitcoin ele é muito volátil, poderia bater a resistência, que poderia, eu concordo, tá? Tudo pode acontecer. Mas se for um movimento 1, pullback de 2, 3, ele bate aqui e ainda corre o risco de romper. Então não subestime o mercado. A melhor coisa a se fazer sempre é não subestimar o mercado. Então aqui nós trabalhamos dentro desse padrão, aguardando a resistência. Cuidado que se for uma onda 5, geralmente acontece, ele rompe, né? Rompe a resistência, que seria o raio horizontal aqui. Aí dá um falso positivo e que vai para cima, rompe com força, depois volta e aí faz A, B e C, tá? Cuidado com falsos rompimentos. Então vamos lá. Tivemos esse padrão aqui no passado, eu não sei se vocês atentaram para ele, certo? Tivemos esse padrão aqui no passado. Ele fez esse movimento, rompeu, é positivo. Nada mais justo do que ele fazer um pullback dentro dessa área. E observe quem é essa área, tá? Eu falo para vocês. Vamos lá? Olha, suporte aqui, mais uma vez. Suporte aqui. Suporte. Aqui perdeu, aqui. Esse mesmo suporte atuou como resistência 1, atuou como resistência 2 e rompeu. Ou seja, o Bitcoin vai corrigir. Ele poderia trabalhar, assim como aqui, ó, ele poderia trabalhar nessa zona de suporte e seria viável, tá, pessoal? Por quê? Porque ele iria permanecer acima desse nível, ó, 31.636, tá? Ou seja, acima de qual nível, Cláudio? Do nível dos 26K. Ele passou vários dias lutando aí para permanecer acima desse nível dos 26, né? Ele rompeu lá os 26, vinha trabalhando nos 26, sobe, desce, sobe, desce. Por que que estava acontecendo aquela briga dos 26, né? A resistência dele foi lá nos 31.800. Beleza, o que era que ele fazia? Ficou aqui, ó, dentro desse canal aqui inferior, batia 31.800, voltava, né? Caiu aqui, ó, até 24.790. Rompeu, claro, fez a fuga aqui, ó, desses 31.800 e agora a resistência dele 38.048. Fazendo o pullback, Cláudio, o importante desse pullback é que ele poderia permanecer acima dos 31.800. Não entendeu não, né? Vou falar para vocês. O 31.800 do passado, que atuou como resistência, ele poderia atuar agora como suporte. E se o preço encontrou uma dificuldade nessa região para romper para cima, ele também terá uma dificuldade de romper 31.800 para baixo. Aí poderia, tá? Não estou dizendo que irá acontecer, segurar o Bitcoin acima dos 31.800 por algum tempo, e isso seria bom, tá? Por quê? Porque pós-movimento, tá? Se eu estiver correto na leitura das ondas de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, A, B e C, movimento completo, primeiro movimento, saindo dos 35, perdão, dos 15.400 até 31.800. O back movimento, beleza, mais um movimento, 1, 2, 3, 4, 5, saindo de 31.800 até 38.48. Segundo seria, tá? Ainda não concluiu. Segundo ciclo completo. Mesmo que aconteça pullback, ele ficando acima dos 31.800, ele poderia lançar mais uma vez movimento 2, 3, 4, 5, A, B e C, que seria movimentos esse para testar 48 e quem sabe superar. Bom, se ele fizer esse movimento, tá? Ciclo completo já seria o segundo ciclo. Ele poderia formar um terceiro e romper 48. 48, Cláudio, é 50%. Ele já teria cumprido o papel dele, mas como a volatilidade, tá, do Bitcoin ela é alta, e aí vocês sabem que se ele fizer 1, 2, 3, 4, 5, ele já está positivo em 2 ciclos. Fazendo o terceiro, ele chama a atenção de novos investidores. Então, quando ele faz o terceiro ciclo, ele provavelmente não irá parar nos 48. Simplesmente entra a força compradora e o preço começa a buscar o último topo, que tem o caminho livre aqui, ó.
Se vocês observarem resistência, tá? 50.579 aqui no corpo, ó. 51.704. Zona de resistência aqui, tá? Entre 48.197 e 51.704. Rompeu isso aqui. Aí o caminho fica livre lá para o 69, 33,16 para buscar. E aí, quem sabe, se ele mantiver esse padrão, tudo indica que sobe tranquilamente. Agora, é preciso levarmos em consideração o cenário global, tá, pessoal, da economia. Nós temos aqui, dentro desses padrões de movimento 1, 2, 3, primeiro ciclo, segundo ciclo, nós temos duas guerras em andamento, tá? Duas. Nós temos problema com a inflação americana, problemas com de tudo um pouco. Aí as pessoas falam assim, mas o Bitcoin não sofre. Sim, calma, pelo amor de Deus, tá? Ele poderia não ter sofrido naquele efeito manada de 2017, mas agora eu quero acreditar que as pessoas estão trabalhando com mais perícia. Esses conteúdos aqui de análise técnica, de projeção, claro, é preciso fazer uma análise técnica e fazer um estudo do movimento dentro das suas normalidades, com os pés no chão. Não é se romper aqui 37 é lua. Ele vai buscar direto os 39. Isso não funciona. Por quê? Porque nós temos resistências. Mas se nós levarmos em consideração, tá, a situação do globo em relação à economia, guerras, cores de guerra, sanções, né, que são adotadas pelos governos que estão ali brigando. Petróleo vai sofrer sanção, ou sanções, melhor dizendo, né, que são várias empresas. Empresas irão sofrer sanções no que diz respeito ao ramo do petróleo. O que é que acontece? O investidor do petróleo, ele não quer o dinheiro dele passivo. Ele vai procurar um novo ativo ou um ativo que ele já conhece para migrar esse capital. Então, se esse capital está passivo, está sofrendo sanções, como vocês viram aí na Bolsa de Valores, a empresas ligadas ao setor do petróleo corrigiram, com certeza o cara pega aquele capital e aplica em um cenário altista. É a lógica da coisa. Tá? Gostaria até de reforçar com vocês que eu vejo pessoas dizendo: o mercado cripto ele vai revolucionar, bolsa de valores vai colapsar, o dólar irá colapsar. Imperícia. Tá? Mesmo operador que opera bolsa de valores é o cara que irá operar o Bitcoin e altcoin. A mesma coisa falavam no passado. Bitcoin é ouro, altcoins é lixo. Hoje, a maioria das altcoins tem projetos, né? Tem campo, tem espaço e estavam errados. Tá? Tem coisas que é preciso ter calma, é preciso dar tempo ao tempo. A Bolsa de Valores irá colapsar. A bola da vez é inteligência artificial. Olha, vou falar alguma coisa aqui para quem fala as coisas sem perícia. Google, Amazon, Microsoft, Nvidia ou Nvidia, como as pessoas costumam chamar, todas estão, e o grupo Meta, todas estão trabalhando na Bolsa de Valores com projetos voltados para a inteligência artificial. Cuidado com o que fala, tá? Uma coisa é aqui, mercado cripto, outra coisa é lá. Lá são empresas sólidas, têm um capital de giro alto e já estão com a mão na massa trabalhando com inteligência artificial. Aqui são algumas altcoins que têm um papel em branco com uma proposta de angariar fundos para colocar o projeto para andar. Então, Google, Amazon, Nvidia, Grupo Meta, tá? E Microsoft, com certeza estão na frente. Vamos ter cuidado com o que nós falamos aqui, tá? Porque as pessoas estão estudando, estão aprendendo e com certeza vão entender que isso é pura imperícia. Pessoal, eu agradeço a atenção de todos, tá? Se você puder deixar o seu comentário, o seu like. Se quiser se inscrever, fique à vontade. Vou migrar aqui, dar uma pincelada só no diário, né? Para nós entendermos aqui o que está acontecendo no diário. Não tem como só olhar o semanal, demora um pouco, né? Eu sempre falo para vocês que eu não tenho essa preocupação de tempo de vídeo. Eu preciso passar para vocês aquilo que eu acredito e aquilo que eu entendo que seria viável para se ter um resultado nesse mercado. Possível movimento 2, o 3 poderia ser aqui, né? Movimento 4, movimento 5,
nós tivemos aqui esse movimento. Será que seria aqui um movimento A, B e um C? Cada ondas de Elliott é um troço complicado. Então, assim, aqui tivemos 2 pullback. Eu não acredito que aqui um A3 dentro desse padrão aqui, porque aí a 5 veio aqui. Deixa eu ver se o negócio dá certo. Se for uma 3 aqui, aqui seria uma 4 e a 5 veio aqui, tá? De qualquer forma, essa 3 ela é maior do que a 5. Aí seria A, B e C. Bom, se for, eu não estou dizendo que é, já falei para vocês, reforço. Cuidado, alunos que ficam tentando identificar aqui ondas de Elliott, porque isso aqui tem algumas regras, tá, que tem que ser seguida. Na bolsa fica até bacana para encontrar, mas aqui é complicado, essa volatilidade do Bitcoin. Então seria um C, aí seria o movimento 1 para fazer um 2, né? Então tem que ter cuidado com isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mais uma vez aqui alguma coisa, né? Aqui eu cortei como linha de tendência de baixa, tanto faz aqui como aqui, daria um movimento 1, movimento 2. Tá? Se isso aqui for 3, 4 seria aqui. Se isso aqui for 5, olha como ele ficou paralelo, tá? Isso aqui seria A, B e C. Agora, muito cuidado, tá, pessoal? A, B e poderia ser movimento C. Apenas ondas de Elliott não vai decidir a tendência de um mercado. Cuidado, é mais uma ferramenta a se analisar, sim, mas com muita cautela, porque o analista ele pode estar errado. Aqui eu já fiz uma análise, tá? Para o pessoal aí do nosso grupo, nossos grupos aí precificados, e nós chegamos à seguinte conclusão. Foi até bom lembrar aqui para mostrar para vocês, tá? Eu cheguei à conclusão que esse movimento aqui, ele seria um movimento A, B e C, tá? A, B, não, A, B e C. Seria aqui A, B e poderia fazer C aqui. Eu não estou dizendo que irá fazer, eu só quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui nós temos uma resistência, tá? Aqui nós temos a máxima, não sei se vocês já perceberam o que eu quero falar, já falei no nosso grupo. O que acontece? Isso aqui é um A, B, né? Claro que essa B ela poderia subir mais, tocar na resistência 37 aqui, ó. Se realmente for uma C, que me leva a crer aqui, poderia estar formando um padrão ombro, né? Cabeça, ombro. Bom, não estou dizendo que estou dizendo que parece. Eu quero levar em consideração, caso aconteça uma correção lá no semanal, esse nível aqui, ó, desse fundo, aqui, ó, se fosse aqui, ó, realmente fosse esse movimento, se ele for até os 37.261, vamos lá que bateu aqui, fez um A, um B e poderia fazer uma C. E poderia formar ombro, ombro, cabeça, tá? E aí quando ele descer aqui, isso aqui seria a nossa linha de pescoço. Eu estou esperando se isso irá acontecer, são probabilidades, tá? Não estou dizendo que aconteceu, poderá acontecer. E se for, o que é que acontece? Ele perde aqui, ó, e começa a shortar. E lembrando que tem a linha de suporte aqui, ó, trabalhou por algum tempo dentro dessa zona e poderia simplesmente voltar. Então é preciso ter muito cuidado, muita cautela em relação a esses padrões. Ah, o Claudio falou que é A, B e C e agora é ombro, cabeça, ombro. Não. Nós trabalhamos com probabilidades. Existe probabilidade desse movimento aqui, ó, formar um ombro, cabeça, ombro e voltar, tá? Então, se existe a probabilidade, eu aguardo, né? Então, fica a critério, né? Critério do aluno. Não, Cláudio, olha só, ele fazendo esse movimento ombro, cabeça, ombro, dependendo do ciclo onde ele se mantiver aqui, poderia descaracterizar um ombro, cabeça, ombro e subir. É uma visão otimista, eu também acredito que pode, tá? Mas nós trabalhamos com probabilidade, temos que termos cuidado do seguinte, ó. Aqui nós temos uma linha de tendência de alta, está claro. Tá? Deixa eu limpar. Faz isso aqui. Para quem já trabalha com análise técnica, fica fácil, né? O aluno aí que já está safo no negócio, mas alguns estão iniciando agora, pessoas que chegam, observem só, tá? Olha o que ele fez. Eu vou tentar manter aqui esse padrão. Olha o que ele fez. Ele sempre busca topo, movimento para cima, para baixo. Aqui ele rompeu, finalizou uma máxima. Tá claro que quando
ele sinaliza uma máxima, ele volta para retestar. Tem certeza absoluta, marcou aqui, voltou para testar aqui. Abriu o papel. Geralmente, tá? Na maioria das vezes, se deixar sombra, se prepare que volta. Sério, Cláudio? Sério, quer ver que volta? Mais uma prova. Deixou sombra, tá? Avisei os alunos sobre essa sombra deixada para baixo. Sinalizou uma mínima 34.831. Foi lá, cumpriu o papel dessa aqui, bateu no topo e voltou. Olha onde chegou. Aí vocês falam assim, mas ainda bem que não bateu na sombra, tá? Veio até aqui, ó, 35.484, acredito que foi menos. E agora sobe, não, cuidado, ele poderia voltar daqui, como eu falei naquele cabeça-ombro, voltar para retestar isso e dessa sombra que ele sinalizou. E aí, perdendo, nós já sabemos. Já trabalhamos com probabilidades. Mas, de qualquer forma, isso aqui é um padrão positivo, tá, pessoal? Ele está se mantendo. E nós analisarmos aqui por outra ótica, que é possível e é preciso fazer isso, aqui nós já temos aqui formação de um canal lateral, já esquecendo essa bandeira, tá? Já uma formação de um canal lateral. Eu poderia acreditar aqui, ó, que o corpo está aqui nessa resistência. Claro que fez sombras aqui, rompeu, voltou. Ele está trabalhando dentro desse padrão. Mínima aqui no corpo, tá? Porque nós temos a máxima na sombra e nós temos a máxima sombra inferior, sombra superior. Aí os alunos perguntam, Cláudio, e sombra? Leva em consideração a sombra ou o corpo? Os dois. Porque ambos são preço, né? Então o que é que acontece? Bateu lá no fundo, bateu no topo, está aqui no meio do movimento, mínima 35.285, máxima 37.332 no corpo. Bater sombra, poderia bater sombra, tá? E aqui, Cláudio, o que é que acontece? Vocês observarem, fez um mastro, perdeu a bandeira, tá? E agora o que ele está fazendo? Olha, aqui ele ainda tem fundos ascendentes. Precisa analisar isso aqui, tá? Fundos ascendentes desse padrão micro, tá, pessoal? Ele vinha com fundos ascendentes aqui, em algum momento, ó. Fundo superior ao outro, tá? Poderia descer e testar, sim. Mas o que importa é que esse fundo aqui, quando ele bater na linha de tendência de alta, fique acima do fundo anterior. Sempre acima do fundo anterior, ele vai buscando aí seus alvos. Toca no fundo, quando na resistência, a tendência é romper esses níveis superior, tá? Então aqui, nós já observamos, tá falando de forma micro, que ele enfraqueceu. Por que que enfraqueceu? Porque apesar de estar fazendo fundos mais altos aqui, aqui eu já tenho topos paralelos. Aqui já chama atenção. Olha, levando em consideração o corpo, o que é que eu tenho aqui nesse padrão? Que reforça aquilo que nós olhamos no semanal. Eu tenho uma resistência aqui e eu tenho uma zona de resistência aqui. De qualquer forma, esse topo já passa a ser inferior ao anterior. Então, eu já posso, se eu tenho o primeiro topo, já posso traçar aqui uma linha de tendência de baixa tranquilamente e aguardar se o preço tem força para rompê-la. Se não tiver, nós sabemos que irá acontecer o quê? Ele enfraquece nessa resistência e volta para níveis mais baixos. Aí o próximo movimento para baixo, para cima, eu preciso entender se ele irá romper ou se faz o terceiro topo abaixo do topo anterior. E é assim que nós trabalhamos com análise técnica. É preciso acontecer o rompimento dessa resistência para que tudo dê certo e ele dê continuidade para cima. Caso contrário, está perdendo, fazendo topos mais baixos. Se eu tiro isso aqui, já fica claro que topo mais baixo. Mas está testando, mas não rompeu. Se vocês analisarem, poderia abrir para baixo e buscar níveis aqui, ó, até a sombra de 34.700, tá? Então assim, topos mais baixos, já liga-se o alerta porque ele caiu de 37, vamos lá, 38.48, e aí veio ao nível de 36.692, poderia cair mais, tá? Aí ele já mostra que está fazendo um padrão contrário, que é aquele movimento que eu falei para vocês que poderia ser, também não estou garantias, movimento A, B, possível
C, tá? É preciso aguardar, tem que ter paciência. Aí eu fiz uma leitura com o pessoal lá no nosso grupo, onde eu peguei aquele mesmo padrão, 2, 3, aí fiz toda a leitura e aqui poderia estar fazendo A, B e C, tá? Aí a C vai até essa proposta, por exemplo, fez uma A, poderia ter feito B, poderia fazer uma C, tá? Se for o caso, e depois 1, 2, 4, 5 para cima. Então tem que analisar o Bitcoin no curto, no médio e no longo prazo, para se ter uma noção do que está acontecendo. Olha só o padrão, tá vendo? Movimento, né? Se for aqui o A, todo esse movimento aqui, B, então diminuindo aqui, ele já parou um C aqui, certo? É mínimo assim? Poderia, né? Mas quem sabe aqui, ele volta e faz isso aqui. Tem que ter muito cuidado, tem que acompanhar, porque de qualquer forma, essa região aqui de 36,92 já passou de resistência, ele vem respeitando, tá? O que não impede de ser rompido às 21. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Vamos aguardar aí uma próxima análise. Eu pretendo fazer análises do Bitcoin, de outras altcoins, né? Que nós temos aí várias no mercado e algumas altcoins que os alunos me pedem, professor, analisa a moeda do metaverso. Eu vi essa moeda aqui da inteligência artificial. Eu vi essa moeda aqui do protocolo de DeFi. Analisa para nós. Aí eu irei tentar analisar esses ativos aí dentro da análise técnica. Análise fundamentalista de moedas é um troço mais complicado, porque nós trabalhamos com. Hoje eu falo sempre para os alunos, não desmerecendo o mercado cripto, é um mercado muito interessante, é um mercado promissor, tá? É um mercado muito lucrativo, mas um exemplo, hoje eu quero comprar a moeda Y, beleza. O papel em branco dela aqui me diz que tem não sei quantos milhões em circulação, e o capital investido é 2 bi, e que vai fazer e acontecer. Bom, se eu fosse comprar uma empresa, vale, uma Petrobras, eu teria que instalar uma auditoria para fazer todo o levantamento. O bacana é que o mercado cripto já está sendo auditado. Então, outro detalhe para se ficar nesse mercado, eu posso estar equivocado, são projetos auditados, tá? Tem muita coisa sem auditoria, vivendo só naquela promessa, oba-oba, vamos, que eu vou fazer e acontecer. 2017 para cá, muita coisa veio junto, porque o Bitcoin trouxe. Não resolveu nada, não mudou nada de lá. Então é mais uma análise, mais um critério que nós adotamos da bolsa. Tem que ter análise fundamentalista. Vocês viram aí uma empresa que não cabe dizer o nome, estava passando relatórios falsos, e aí quando desabou foi só. Quer dizer, só no mercado de bolsa que tem essas coisas? Não. O mercado cripto também tem, porque nós estamos trabalhando com valores. Aí se vocês sabem, mistura dinheiro e o homem dá ruim. Dependendo do homem vai dar ruim. Então assim, é preciso ter cuidado. O mercado cripto está passando por uma mudança, todas elas positivas, certo? Se vocês analisarem pela ótica otimista, os pés no chão com cautela, a tendência é dar certo. Mas muita coisa que está rodando na rede não vai passar no filtro da regulação, SEC, CTM, vai segurar muita coisa. Então, assim, não desmerecendo, eu vejo pessoas falarem, sabe uma moeda que tende a crescer bastante, que no futuro vai revolucionar? A moeda Y. É complicado. Você garante que ela vai passar no filtro, né, de uma auditoria? Não. Se ela for auditada e for, vamos colocar assim, reprovado, o que acontece com o preço? Bom dia a todos, boa tarde, né? Não sei. Agradeço pela atenção. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu comentário aí. Vamos que vamos.